Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre aí nas suas noites de quarta-feira, trazendo assuntos de grande relevância, assuntos que temos certeza farão a diferença na sua semana. E que mais, lembrando também que aqui, o nosso programa, nós procuramos abordar o universo coach, aquele universo potencializador do coach, né? E vamos falar hoje de uma coisa que é muito importante para nós. Eu estava até começando a falar anteriormente, o que mais importante para nós do que a nossa espiritualidade, né? Do que a nossa religiosidade. Estamos recebendo aqui dois convidados hoje que vão falar muito sobre religiosidade, sobre um projeto magnífico que eles estão fazendo aqui na cidade de São Paulo. Vocês vão ficar sabendo de tudo. Muito bem-vindo, Neivor. Muito bem-vindo, Emília. Prazer é nosso. Obrigado por vocês, pela presença de vocês. Obrigado. E eu vou começar fazendo uma pergunta para ambos. Nós estamos vivendo hoje uma crise de fé, de religiosidade? Bom, primeiro é uma alegria nossa estar aqui hoje, né? Então, o nosso projeto que nós estamos organizando chama-se Roteiro Místico Católico SP. Para responder essa pergunta, em parceria com a Paulus, o nosso projeto, né? Para responder essa pergunta, eu parto de um aspecto. Você pergunta sobre crise de fé, né? No mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo nada mais é do que uma expressão do que as pessoas praticam no seu dia a dia, certo? Se as pessoas têm dúvidas de fé, dúvidas sobre a sua posição, a sua escolha religiosa, isso sempre fez parte da história da humanidade. Porém, nós temos uma característica diferente hoje. Nós temos uma condição em que o ser humano se acha suficiente. Contrário de insuficiente. Entende? E o grande filósofo chamado Santo Agostinho, lá no século IV, dizia o seguinte: quando Deus deixa de fazer parte do mundo, quando o homem se considera suficiente, existe um problema. O homem não consegue lidar com todas as dinâmicas envolvidas em sua vida, com todos os problemas que lhe surgem. Por isso, ele escreveu um livro chamado De Magistro, chamado O Mestre. Quem é o Mestre? É Cristo. E esse livro nos mostra que Cristo é o centro, que Deus é o centro. E essa lembrança desse homem contemporâneo, ela parece ser ter alguma dificuldade. O homem tem alguma dificuldade em recordar disso. Por isso, o nosso projeto. Certo. Eu queria dizer a vocês que, na verdade, eu interpus essa questão aí da religiosidade, dessa crise de fé, porque a gente vê, de fato, que hoje em dia as pessoas estão buscando, né? Inclusive, o próprio coach vem de encontro a isso. É evidentemente que eu não estou dizendo que ele substitua nenhum tipo de religiosidade, muito pelo contrário. Eu acho que ele se soma à espiritualidade para que a pessoa busque uma vida plena, não é? Porém, evidentemente que eu ia falar, óbvio, aqui do projeto Roteiro Místico Católico de SP, que na verdade eles estão aqui para falar sobre esse roteiro, que é um projeto maravilhoso aqui da Emília, um projeto aqui do Neivor também, entendeu? E que eles vão falar, como o Neivor já respondeu aqui, então, a questão da crise da religiosidade, vocês viram bem, então agora eu vou aqui me dirigir à Emília e perguntar para ela sobre esse projeto que é magnífico, né? Como é que está sendo isso, Emília? Então, nós estamos muito felizes, né, por conseguir colocar em prática esse projeto. Nós tínhamos uma ideia já há algum tempo, né, sobre isso, e nós viemos oferecer essa proposta para a Paulus Livraria, aqui no centro da cidade, na Sé, com o gerente, com o Ricardo Jambelli, porque sabíamos também que ele tinha um espaço, porque nossa ideia também era aprofundar a reflexão através de palestras. E o Ricardo nos abraçou, gostou muito da ideia, né, da possibilidade de trabalhar o centro de São Paulo. Ele falou, poxa, existe tantas cidades, né, as pessoas vão tanto para a Europa conhecer espaços religiosos e quase não se tem isso aqui em São Paulo. Eu acho legal, né, ele dizendo, a Paulus proporcionar isso, né?
Então, a Paulus acabou entrando em parceria conosco, e aí a proposta é uma vez por mês, nós abordamos um aspecto de um ambiente católico no Centro Histórico de São Paulo. Então, cada mês é uma abordagem diferente, com uma temática diferente e um aprofundamento sobre a leitura e o entendimento do catolicismo presente na cidade de São Paulo. Então, nós começamos com a Catedral da Sé, também entendendo a Catedral da Sé como um templo e um castelo, e aí abordamos também com o Dr. Nevochuk o Castelo Interior de Teresa d'Ávila, né, a palestra. E eu abordei questões da catedral, tem toda uma visita interna, né? Claro que abordamos alguns aspectos arquitetônicos, mas os participantes, aqueles que fizeram a história e o catolicismo na cidade de São Paulo, quem está presente ali na construção e numa construção de fé, de religiosidade, né? Depois fizemos o pátio do colégio, a questão dos jesuítas, aí a abordagem do Papa Francisco. Agora, em sequência, vai vir o São Bento, o Mosteiro São Bento, a Ordem Beneditina, mas cada uma com uma reflexão com calma, destrinchar a ideia. Sabe que eu quero que você fale exatamente isso, eu quero que você aborde um pouco mais aprofundadamente o tema, porque inclusive tem palestras, tem uma série de situações aí dentro do projeto que você que está nos vendo, se quiser, óbvio, pode entrar em contato e seguir, não é assim? Só que eu queria antes falar para vocês que nós estamos falando aqui com a Emília, que ela é professora de História, mestre em Ciências da Religião, isso, Emília? E o Neivor, ele é filósofo, doutor e mestre em Ciências da Religião, não? Colocando aqui quem eles estão apresentando a vocês, porque de fato são duas sumidades aí que estão inteiramente inteiradas na questão, né? Mas, Emília, nós falávamos do projeto que vocês estão desenvolvendo, né? Sim. Ele tem um link entre a espiritualidade, a religiosidade, com essa questão do desenvolvimento da cidade de São Paulo. Seria isso? Eu entendi bem? É isso? Existe falta, muitas vezes, de conhecimento, de entender como se criou a cidade de São Paulo e entender principalmente como os religiosos, as ordens estão envolvidas na formação dessa cidade no período colonial. Durante muito tempo, São Paulo foi um local no Brasil quase que abandonado. Se falavam praticamente uma outra língua, não é essa paulista que nós conhecemos, né? É uma mistura de tupi, guarani e tudo mais. Isso você está falando lá dos primórdios. É esse processo que acontece aqui no nosso centro de São Paulo. Porque inclusive, São Paulo nasceu ali no pátio do colégio, não é? Com Anchieta e tudo mais, tinha a presença, óbvio, a presença ali católica fortíssima, não? Exatamente, exatamente. A presença, esses jesuítas que vêm, né? Então, o marco de São Paulo, como costuma contar o próprio padre Contieri, né, o jesuíta ali do pátio do colégio, poucas cidades sabem exatamente o ponto onde foi formada a sua cidade. São Paulo sabe onde é essa formação. A formação é naquela região onde é o pátio do colégio, né? Então, a Anchieta chega com toda uma fragilidade, muito jovem, muito doente, uma coluna que parecia um S, era assim que era relatada, né, nos relatos, porque muito... ele era um jovem, na verdade, doente, né? E veio a pé, né? Do litoral para São Paulo e começou a conhecer e aprender a língua tupi-guarani, né? E se relacionar com eles. E a conversão, muitas vezes, desse tupi-guarani foi por interesse deles mesmo, né? E aí ele começa a interagir na cidade. Então, São Paulo começa assim, muito vazio, muito incipiente, com poucas pessoas, com praticamente as ordens, pessoas católicas, e alguns que vinham para São Paulo, como o João Ramalho também. O João Ramalho é um outro personagem da história aí que não se tem muito bem
como ele chegou no Brasil, como chegou em São Paulo. Não, inclusive, uma coisa interessante, o João Ramalho está falando aqui em Santo André, não é isso? Né? Sim, sim. Inclusive, é interessante você observar que Santo André foi fundada primeiro que São Paulo, né? Correto. Porque ela estava ali no caminho de Santos, creio eu, o pessoal vinha ali no navio, descia, devia ser um tremendo de um ralo para imagina, subir. Hoje, ontem, eu estive no litoral esses dias, estava lá ontem, inclusive, e na subida da serra já, hoje, com todas as mudanças, já foi né, um monte de carro, imagina, antigamente, né? Então, acho que a primeira, eles iam parando, não é assim? Sim. E ali, e uma curiosidade é que a história de Santo André, só fazendo aqui um desviozinho, ela é muito parecida ali com aquela história da Pocahontas, né? A história do João Ramalho, né? A Índia Bartira, não teve aquela história lá? Exatamente. Então, perfeito. E o João Ramalho veio para São Paulo, então, e teve João uma... Ramalho, ele tem toda uma participação na história, né? Eles se afinam com os tupiniquins, com os jesuítas, mas João Ramalho também tem uma vida, ele tem uma vida não, para aquele tempo, não tão católica, vamos dizer assim, que ele, na verdade, ele se relaciona muito bem com os índios e tem várias esposas, mas a principal é a Bartira, e a Bartira é a filha do Tibiriçá. Era um cacique, né? Era o cacique, Isso. né? A tribo era aqui perto, e é interessante como quando nós fazemos a visita, esse roteiro místico, a tendência é nós repetirmos, porque tem muito interesse, então, como são grupos pequenos, a intenção é repetir todos os passos também, posteriormente, pelo centro de São Paulo. É interessante quando nós visitamos o pátio do colégio, que nós paramos para ver toda a topografia, ele tem bem montado ali, então é legal a gente refletir e conhecer como que era essa São Paulo ainda inóspita, pouco habitada, né? E onde era a tribo do Tibiriçá, né? E o João Ramalho está ali, mas ele tem um bom relacionamento com o Tibiriçá. O interessante é que João Ramalho e Bartira vão parar em Perdizes, né? E no meio dos dois tem a PUC. Eu não sei como eles foram parar lá. Mas eles estão interessante. Lá. Não, tem a história que ele está... Não sei se você pode me dizer se é verdade ou não. Ele estava ali para morrer, ele ia ser sacrificado, e a Bartira interferiu e salvou ele. Não tem uma história assim, não? Ele ficou doente em alguns momentos, né? E depois a Bartira, ela se converte, ele passa pelo processo de conversão católica mesmo, né? E ele é que vai ajudar também na defesa do litoral paulista, porque aí que está. Muitos se falam nos índios, vê como a história ela vai ligando, né? Não só a religião, mas a historicidade da própria cidade de São Paulo. Os índios também estavam em guerra, não era quando os portugueses chegaram, não era uma relação de harmonia sempre com o ambiente. Existiam índios, tribos brigando com tribos. Então, os tupiniquins brigavam com os tupinambás, e os tupinambás se filiam, se juntam aos franceses, né? E João Ramalho, junto com os jesuítas e a tribo do Tibiriçá, vão ajudar a defender uma parte de São Paulo e o litoral paulista, que vai estar lá em Ubatuba, que vai ser depois a Confederação dos Tamoios. Então tem toda essa questão. E toda essa historicidade, podemos colocar dessa maneira, aqui na cidade de São Paulo, ela é contada nesse projeto através desse passeio pelas catedrais, pelas igrejas, Sim, né? Também Porque antes de começar o programa, me dizia aqui o Nervo que tem uma hierarquia aí nas igrejas, que você tem, me corrija se eu estiver errado, por favor, doutor. É assim, você teria as igrejas, depois você teria as catedrais e depois as basílicas, né? Que então, é esse passeio pelas igrejas, pelas catedrais, pelas basílicas. Temos basílica aqui no centro da cidade? Sim, a catedral, o mosteiro, a igreja do mosteiro é uma basílica, Mosteiro São Bento, onde nós faremos o próximo evento sobre os caminhos do Senhor, a Hildegard von Bingen e a mística beneditina. Esse aspecto da formação das igrejas, ele engloba muitas características. Por que uma basílica? Por que uma catedral? Por que uma igreja paroquial? Logo, a gente tem que entender como é essa dinâmica. Existe uma hierarquia na igreja. Por exemplo, uma basílica, ela sempre está ligada a um título papal para mostrar quão próximo está o Papa daquele lugar. Que é a Basílica de São Pedro, em Roma, não é? Sim. A gente sempre esquece que é uma basílica. A catedral é o lugar do bispo, onde o bispo, né,
Aqui nós temos a Catedral da Sé, que é a marca diocese, porque, como eu dizia anteriormente, é muito grande a cidade de São Paulo. Portanto, nós temos várias regiões episcopais que têm bispos. E a arquidiocese, a Catedral da Sé. E esses aspectos, a formação dessas igrejas está muito ligada ao local. Por isso, o nosso projeto ele procura retomar essa dinâmica. Veja, a formação da cidade de São Paulo aconteceu muito influenciada pela ordem beneditina, pelos jesuítas. Nós estávamos no pátio do colégio, no evento anterior, onde nós discutimos a espiritualidade jesuítica, e nessa espiritualidade jesuítica, nós verificamos e constatamos o quão importante foi esse processo de trazer e construir uma igreja em São Paulo, de construir a cidade de São Paulo, e todas as dificuldades, os problemas envolvidos, e como isso resultou nessa coisa maravilhosa, por exemplo, na igreja do pátio do colégio, maravilhoso que nós temos hoje. E assim as outras igrejas do centro. O nosso objetivo é expandir pelo centro essa reflexão, em parceria com a Paulus, para mostrar dois aspectos da vida do indivíduo que são cotidianos. Você me perguntava no início sobre a crise de fé, não é? Pois é. Como é que alguém quer ter fé se ele não vivencia a fé dele? Se ele não participa da missa, se ele não participa dos trabalhos cotidianos da paróquia onde ele está inserido, se ele não visita os doentes, se ele não dá o testemunho de Cristo. O nosso objetivo é esse, trazer com esse roteiro místico católico, essa experiência mística católica, que é o quê? Que é essa proximidade com Deus e, ao mesmo tempo, essa vivência daquilo que a gente acredita. Porque Cristo não é alguém do passado para nós. Para nós, católicos, Cristo é alguém presente, alguém que vive, que está no meio de nós, que ressuscitou. Então, por isso que nós, católicos, temos a obrigação de também contribuir. E o nosso trabalho de trazer essas pessoas, de buscar essa reflexão, ele tem muito esse aspecto de retomar a espiritualidade que às vezes está dentro de nós, mas a gente deixa lá, esquece dela. Então, e a gente aprendeu essa espiritualidade. E o católico ele tem uma característica fundamental, que é a seguinte: a Igreja Católica é uma instituição canônica, portanto, ela trabalha com o cuidado das almas. Nós acreditamos na ressurreição, nós como católicos. Portanto, nós temos a obrigação de trabalhar em defesa e em prol da Igreja. Nós não estamos preocupados com discussões políticas ou debates políticos. A nossa ação é a salvação da nossa alma. Isso impede que a gente faça certos trabalhos de caridade? Não. Mas a igreja, vamos lembrar, não é uma ONG. A igreja, sobretudo, como nos lembra o Papa Bento XVI e o Papa Francisco também, recentemente, é uma instituição que coloca o ser humano como criação de Deus. O ser humano como característica, como indivíduo que foi criado por Deus e que é cuidado por Deus. E nós não podemos virar as costas para o Criador. Nós não podemos esquecer do Criador. Por isso que é este testemunho, esta presença no centro da cidade de São Paulo, das instituições, das ordens religiosas, da catedral e das outras igrejas ao redor, que permite com que nós pensemos essas atividades e esse roteiro místico, por exemplo, linkado lá com os padres da igreja. Por quê? Por exemplo, nós temos São Justino, que foi mártir. Nós temos outros, Santo Inácio de Antioquia, que sempre repetiam: a mística católica, a mística cristã, ela é viva. Ela não é uma alucinação, não é um problema psiquiátrico, porque as pessoas às vezes acham que... com certeza. Então, essa ação no mundo que nos faz ter vontade, nos motiva a trabalhar com isso. Por que a editora Paulus? Porque a editora Paulus gentilmente nos abriu espaço. Né?
O espaço da editora é maravilhoso para as pessoas que queiram comprar material também, para ler material. Por exemplo, a patrística, outros textos de místicos. Nós temos vários místicos católicos. Nós trabalhamos já nesse roteiro a Santa Teresa de Jesus, no primeiro roteiro, a Catedral da Sé. No segundo roteiro, nós trabalhamos Santo Inácio de Loyola. Quem nunca fez um retiro espiritual? Não, perfeito, perfeito, fantástico. Neighbor explicando numa aula aqui para nós aqui, sobretudo falando direto à nossa espiritualidade, né? Nós vamos dar um pequeno intervalinho, rapidamente voltamos já conversando com essas duas feras aqui da Igreja Católica, da religião católica, da espiritualidade, vou colocar dessa forma, né? Um alento aí no nosso dia. Voltamos já, não saia daí. E voltamos, lembrando sempre que o WTC e você tem reapresentação aos domingos às 9h30 da manhã. Perdeu na quarta, assiste no domingo. Estamos aqui conversando com o Neighbor e com a Emília sobre fé, religiosidade, história, pontos históricos. Vou fazer uma pergunta para vocês. O roteiro de vocês ele está aqui na região central da cidade, né? Aliás, duas perguntas. A primeira é a seguinte: isso tem de alguma forma algum link com as questões sociais que demandam o centro de São Paulo? E segunda, vocês vão levar para os outros bairros de São Paulo esse projeto? Emília? O projeto, a princípio, essa primeira fase do projeto é trabalhar o centro de São Paulo, esse centro histórico, como eu disse, como é formado, que muita gente não conhece. É muito comum hoje a sociedade paulistana se concentrar, tudo é paulista, né? Ou é o Sesc, não, que também tem várias coisas interessantes, mas estamos perdendo a nossa referência do centro histórico, né, paulista. Então é interessante conhecer isso e é interessante que as pessoas venham e vejam como está o centro, né, valorizem o centro, ajudem a valorizar o centro, ver como as igrejas e essas ordens ajudam a comunidade que está aqui, né? Então o nosso projeto ele começa assim. A ideia é repetir posteriormente os espaços, mas também expandir para alguns bairros mais próximos. Então, tem umas coisas bem interessantes que está no segundo momento, com o Museu de Arte Sacra, algumas igrejas, por exemplo, da Lapa, uma igreja que virou uma basílica, que tem a ver com a Ordem Terceira, que será um outro evento nosso, depois do Mosteiro de São Bento. Depois será a Ordem Terceira do Carmo, né? E a Ordem Terceira do Carmo, ela passou por vários processos ali na Rangel Pestana, e o convento todo foi transferido para o centro ali do quase Bexiga, região dali, e poucas pessoas conhecem, e ali é uma basílica, né? Na verdade, a padroeira Nossa Senhora do Carmo, ela foi transferida daqui numa procissão da Rangel Pestana até o centro, até aquela região praticamente que nós conhecemos no Bexiga, que poucas pessoas conhecem. Não, e lá no Bexiga, inclusive, tem uma festa religiosa católica, que é a Queropita, que movimenta muito essa região central, né? Essa igreja da Queropita, ela faz parte de alguma do roteiro de vocês? Então, ainda não, mas no processo de expansão, sim. Nós devemos abranger outras igrejas, assim como a Queropita. Ô Neighbor, nós temos aqui no centro da cidade esse projeto de revitalização do centro, que fugindo um pouco aqui até a esfera só religiosa, ele é um projeto aí que já algumas administrações, eles estão tentando, muda a prefeitura para cá, muda um outro prédio, enfim, eles estão tentando revitalizar o centro, porque no centro da cidade de São Paulo, de fato, nós temos um problema do morador de rua, nós temos um problema das drogas muito forte aqui no centro. Esse projeto de vocês, de alguma maneira, ô Neighbor, ele está linkado a essas questões todas? Existe uma questão fundamental no nosso projeto, que é justamente trazer as pessoas para que elas vejam essa situação. Então, o nosso projeto, porque nós não temos ligação partidária, nós não temos ligação política, como eu disse anteriormente, o nosso foco é a Igreja Católica, Cristo. Sim. Mas esse nosso trazer as pessoas faz com que as pessoas vejam que muitas vezes elas não estão vendo essa situação que tu relataste e que é um problema na cidade. Portanto, nossa contribuição para essa questão também é essa.
E outra questão, em que momento nós seremos agraciados de sermos vistos no nosso projeto e teremos mais gente que nos ajude? Né? Então, nós estamos aí, abertos, né? Porque nós não somos pessoas suficientes, como eu disse anteriormente. Isso é um esforço de todos, de toda a comunidade. Isso, né? então nós estamos tentando, conversando com outras pessoas também. Vamos ver se a gente consegue. Agora, a questão da expansão. Eu, por exemplo, eu ofereço um curso na Zona Leste, numa paróquia, Jardim Danfer, o padre Paulo Henrique Prates, todo ano, curso bíblico, que é uma comunidade com mais dificuldade e tudo mais, mas que também leva essa questão da espiritualidade, da mística católica. Eu dei um curso recentemente na Pontifícia Universidade Católica, no qual eu sou doutor e ela é mestre, sobre Santo Agostinho. Várias pessoas que às vezes não têm acesso a outras instituições mais com dificuldade, elas conseguem ter acesso a esses cursos de formação também. Além do fato de que o roteiro místico católico, no centro, nos colocar dentro de um problema que é também um problema que eu penso que é bastante negligenciado na cidade de São Paulo, o abandono espiritual do centro. Você tem os templos, mas fora dos templos você não vê atividade. Você tem passeios culturais, mas o nosso objetivo não é passeio cultural. Como eu disse anteriormente, o nosso objetivo é a vivência da espiritualidade. Veja, o nosso diferencial é esse. Por isso que eu fiz o meu doutorado, fiz o meu mestrado, por isso que eu escrevo vários, né? Por isso que eu trabalho com essa área. E essa questão de você ter uma dimensão social, ela não está restrita a você distribuir comida, porque isso não resolve o problema. Não, isso até ameniza o problema, mas não resolve o problema. Mas a gente gostaria muito que as pessoas vissem o que nós estamos fazendo e nos ajudassem. Eu acredito mesmo que a completude do ser humano ele está entre a espiritualidade extremamente importante, né? Olha, eu queria agradecer imensamente se a gente tivesse mais tempo, porque olha, o que eles têm para falar aqui, mas eles vão voltar outras vezes aqui, porque o Neivor falou, nós estamos aqui para colaborar tudo que for para o engrandecimento e, digamos assim, para refinar o ser humano, a essência do ser humano, para se atingir a plenitude na vida, de alguma maneira, né? A saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física, a espiritualidade. Pode contar conosco que estamos aqui para cerrar fileiras com vocês, tá? Obrigado, Emília, pela sua presença. Neivor, agora, antes de encerrar, Emília, fala aqui para os nossos telespectadores como é que eles acham vocês, aonde vocês estão, nas redes sociais, se alguém quiser ir numa palestra, essas palestras, como é que a pessoa pode se encaminhar, chegar até vocês, Emília? A respeito do projeto Roteiro Místico, né, nós estamos disponíveis através do WhatsApp, 94-670-3160. Pode me chamar a hora que quiser para obter maiores informações. A cada mês há uma divulgação através do site da Paulus e no próprio Facebook da Paulus. O meu Facebook também está à disposição, Emília Schuch. Também temos um grupo no Facebook chamado Católicos SP. E uma página chamada Universo Conservador Católico, também aborda questões católicas e todos os eventos que ocorrem relacionados ao universo católico. Sensacional. Então você aí que professa a religião católica, ou mesmo que não professa, mas que quer ver esse projeto magnífico, maravilhoso que eles estão fazendo aqui no centro de São Paulo, entre em contato, eles têm todos os contatos, entre em contato conosco e também através aqui do APTC e você, através da TV Guarulhos, que a gente vai ter o contato para passar deles aqui a todos vocês. Obrigado por vocês novamente, obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa meia hora e não deixe de nos ver aí na reprise. Perdeu, já falei, perdeu na quarta, assiste no domingo às 9h30. Valeu, até a próxima semana com mais um assunto aí de grande relevância na sua vida. Fiquem na paz.